E aí, senhores, vamos retomar o trabalho de sociologia, fechando o trabalho, encaminhando para o fim. Os capítulos iniciais são capítulos mais trabalhosos, vamos trabalhar agora com capítulos bem menos exaustivos. Capítulo 7, capítulo Cultura. Um capítulo esse que não precisa se desenvolver tanto, já que cultura, nação, cada país tem sua cultura, cada nação tem sua particularidade, não existe cultura atrasada uma com a outra, mas existe em si culturas. Sociologia trata disso, tá? Antropologia, sociologia, ciências sociais no sentido geral. Culturas. Não existe cultura melhor ou pior, existe culturas, tá? Tem que ficar com isso porque isso é o exercício da alteridade. O exercício esse em que você não se coloca na posição de ser superior, mas sim na posição do que o outro faz. É a velha lógica, vários de sociologia e antropologia falam disso, de que o índio é retardado quando dá um controle remoto a ele. Só que quando a gente dá um arco e flecha, o retardado é você. Então a ideia de olhar cultura. Ora, cultura de sociedade, claro, é transmitida de uma geração para outra. Gerações. Educar é transmitir cultura. Viver em sociedade é ter cultura o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade do arroz, feijão e bife, não é? Da feijoada, de samba, capoeira, culturas essas que nos são presentes. Forró, Nordeste, não é? Então, você tem uma série de coisas aí da nossa cultura. E a cultura é adquirida pela vida do indivíduo no grupo. Então, assim, a herança social. E essa cultura é dividida em coisa material e não material. Lógico que aqui nós vamos ver que no capítulo de cultura, nós temos subculturas. Uma cultura inferior, professor? Não, culturas particulares dentro de própria cultura. A cultura brasileira é muito ampla. Você tem a cultura do Sul, a cultura de Minas, a cultura do Nordeste, a cultura do Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco. Cada local tem sua cultura. Então, tem subculturas dentro da cultura brasileira. Isso que é engraçado, não é? Material e não material. A material consiste naquilo que você tem de palpável, né? Utensílios, ferramentas, coisas que são de cada cultura. Por exemplo, uma coisa material da cultura indígena é uma rede. A rede é algo dos índios, veio da população indígena. Uma rede é algo material dos indígenas. Uma cultura não material, ideologia, regras morais, ciências, formas de vida. Uma cultura não material também dos índios é, por exemplo, você não pode olhar para uma mulher, para uma índia nua. Aí tu fala, pô, professor, mas todos eles andam pelados? Né? Os índios do interiorzão lá, que não tem contato com branco, anda pelado. Tem uma diferença, um fio, que é considerado ou estando nu ou não. Quando a índia está com aquele fio na barriga, ela está vestida. Quando ela está sem aquele fio, ela está pelada. Então é algo da cultura deles. Se você olhar para a Índia, tá lá na tribo, tá o fio lá, beleza, pode olhar à vontade. Não tá, dá merda. Então é algo da cultura deles. É algo que é necessário coexistir para a realidade cultural no sentido amplo e geral. Ora, nós temos aqui que entender que a cultura por si só, ela não é um único traço, mas toda cultura ela tem sentido quando você tem a conexão desses traços. Então, quando, por exemplo, fala do carnaval, o carnaval é algo que é totalmente complexo. É algo que apresenta diversas características culturais, diversos temas, diversas realidades. Então, quando você fala de cultura, você fala de um sistema. Não tem como falar cultura isolada do nordestino, ou cultura isolada do São Paulino, ou cultura isolada do São Paulino, não, do paulista, do carioca. Não tem como você falar isso, do baiano. Você tem que interligar com outros traços culturais do nosso sistema cultural brasileiro. Então, só é inteligível, só tem inteligência quando você lê dentro da nossa cultura. Quando você lê no interior, na gama, no quadro geral da nossa cultura, num sentido amplo e geral, certo? Beleza. O padrão cultural.
Isso é legal. Por quê? Porque o padrão cultural entra naquela lógica de regras sociais, padrões coercitivos, por exemplo, que da sociedade cria e que nós estamos ali batendo a cabeça como limites da sociedade. Os padrões coercitivos de, por exemplo, andar de vestido ou nas leis, são coisas que muitas sociedades compartilham, de iguais. Mas existem algumas características que se modificam e que mostram diferenças, particularidades de povos. Por exemplo, casamento monogâmico no mundo. No Oriente Médio, você pode ter 30 esposas. No Brasil já é algo cultural para a monogamia. De ter você só ter uma companheira. De você ter a ideia de realidade, de uma cultura, de um padrão cultural. Outra coisa também que pode ser falada, no Oriente Médio, a mulher lá de burca. E aí a mulher daqui, olha, ih, que machismo. Aí a mulher de burca, olha a mulher aqui se depilando, tirando buço, tirando isso, tirando aquilo, andando de biquíni, se bronzeando, beleza. E a mulher lá de burca, ih, que machismo. Mesma coisa. Cada cultura tem suas características, não é? Tem seus olhares, e esses olhares, bem, são influenciados pelos padrões culturais que existem em cada sociedade, que dá cara, não é? De você, por exemplo, mulher muçulmana, você não poder tocar, né? Você, homem, não pode tocar, só se ela for sua esposa, ou se for da sua família, se eu não me engano. Então, se você não tiver relação familiar com ela, você não pode tocar. Aqui no Brasil é o que é, né? Ou em outros locais do mundo. Enfim. E como eu já tinha comentado, a presença de subculturas, de culturas inferiores, que são... Não, inferiores não. Que são mini-culturas que têm características nacionais e têm as suas particularidades. E têm os seus traços culturais presentes. Não é? E nós sabemos que a cultura ela é um processo de constante evolução. Você vai tendo novas práticas, vai tendo novas adaptações, vai tendo novas formas de vida. Nós, como o olhar sociológico, sabe disso, porque o homem está em movimento com a sociedade, o homem está em ação contínua, então essa ação contínua ela é passível de mudança, ela é passível de novas práticas, gerações antigas que são substituídas por novas gerações, por novas práticas e novas formas de vida, certo? Então, você tem que entender que essas tendências, essas ideias se dividem, se difundem pelo meio social no sentido geral. E aí, você tem algumas práticas culturais que são importantes. Como, por exemplo, primeira prática legal, a socialização. Inculcar na mente do indivíduo os padrões culturais de uma sociedade. Forma como nós vestimos. E aí, beleza? E aí, bro? Já é uma parada mais antiga. E aí, broto? Já é uma parada mais antiga. Então, a socialização, broto, tá maluco? De que época, tu, filho? Tá perdido? Sabe de que é asilo? Então, a ideia de socialização vem com essa ideia de, o padrão é esse. Não é o antigo, não é o que não se utiliza. Não, é o que a gente usa agora. E o controle social, que é uma repreensão mais veemente feita, não é? Mais presente, que é quando acontece o quê? Por exemplo, o cara tá totalmente deslocado do que deve ser feito. A veste de um casamento, o cara tá lá de bermuda, camisa regata, todo errado. Aí todo mundo tá olhando pra cara dele, tipo, ali, o idiota. Ali, a anta, tá andando que nem um jeca. Então, quando você tem esses olhares de reprovação, quando você tem, quando as pessoas olham demais pra você, você se pergunta, caramba, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma merda? Será que eu tenho alguma coisa de errado? Tô com minha cara pintada de verde? Tô fazendo alguma coisa de errado? É isso que a sociologia fala e explica quanto sociedade, quanto cultura. O olhar de reprovação, o controle social. Tá fazendo merda ali, tudo errado lá. E você não quer. Aquilo dali é um exemplo de reprovação, não é? Ora, e como é que esse controle social é feito? Socialização é algo mais amplo e o controle social é feito de algo que alguém que conhece você, ou você conhece alguém, vai lá e reprova. O primeiro agente de controle social é a família. A família, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, isso aí tá fazendo besteira, você não pode andar assim na rua, você não pode andar sem camisa, você não pode andar pelado. O primeiro agente de controle social é a
Família. A família é o primeiro agente de controle social, onde as normas são treinadas, onde você tem espaço de fazer merda. Como assim, professor? A família é o espaço onde a gente erra. Na família, o jovem ou a criança, ela vai estar errando e a família vai estar cerceando, vai estar instruindo, vai estar ali direcionando para o caminho correto. Os outros agentes educacionais também, olha só, sempre na educação da ação correta. A igreja, a escola, o Estado, agentes institucionalizados que vão fazer o controle social. Claro que quanto maior o grau, não é? Vai evoluindo, maior o rigor quanto se fizer besteira. Quando você está na família, o rigor é muito menor do que com as instituições maiores. O Estado, se fizer merda com o Estado, ele vai puni-lo de maneira severa, como exemplo. A família não. A família vai ser muito mais branda que o Estado. Então, você tem que entender que a instituição está ali para limitar o indivíduo, para ele não fazer besteira, para ele não realizar aquilo que vai fugir do padrão da sociedade e assim não se destruir, e assim não se quebrar. Então tem que pensar que a sociedade está olhando o que o indivíduo vai fazer para impedir que ele se autoexploda, se destrua, certo? Que ele se exploda, ok? Então quando pensa a ideia de responsabilidade, a ideia de cerceamento do Estado, é pensar que essa sociedade não se perca, não se autodestrua. Então o Estado está ali cerceando, impedindo que a merda aconteça. O controle social serve para direcionar a sociedade nesse estado de tranquilidade e organização. Ordem social, proteção e eficiência. As três ferramentas: ordenar, proteger e ser efetivo. E ser produtivo. Não causar dor de cabeça, não causar problema. Ora, depois do capítulo 7, entramos com o capítulo 8, as instituições sociais. Por que é importante falar das instituições sociais? Porque, afinal, são elas que estão ali observando a sociedade. Sempre com um olhar amplo, com um olhar de, bem, estou aqui vendo tudo, estou aqui olhando para vocês e percebendo o que deve ser feito para o bem da sociedade. Eu estou olhando tudo, vigiando e sabendo o que deve ser feito como um todo. Então, você tem suas regras, padrões fundamentais, Estado, instituições que vão cercear os limites, vão criar fronteiras, vão criar leis, vão criar regras, vão criar padrões sociais para que a sociedade sobreviva dentro do seu sentido, dentro da sua lógica cultural também. É interessante pensar que nem todas as leis e regras de um Estado vão servir para outro, porque cada cultura tem seus costumes, cada cultura tem seus padrões de ação e norma. Então pensar que lá no Oriente, tem a galera lá com as leis e regras que no Brasil não se adaptam. E no caso do Brasil, as leis e regras que lá no tem o bonde lá do Salam Aleikum que nunca vai entender. Então são culturas diversas, culturas que têm suas características, que são ricas culturalmente, tá? Nenhuma das duas é melhor que a outra, mas que são diferentes. Azul não pode ser vermelho, vermelho não pode ser azul. Ponto, parágrafo, certo? Então, você tem regras, conhecimentos, formas de vida reconhecidos pela própria sociedade que garante o valor social, que dá grande valor social a esses padrões. Modo de pensar, de sentir, de agir que as pessoas encontram para a sua vida no sentido geral. Ora, as instituições referem os padrões idealizados em diversos grupos. Então, como assim? Ora, você tem que pensar que cada espaço institucional ele vai limitar a sociedade de acordo com o que a sociedade necessita. Então, como assim? Ora, a sociedade ela não permite, por exemplo, o homicídio, a morte de um outro indivíduo, né? Então, as instituições vão criar leis, regras que vão controlar as atividades de cada indivíduo da sociedade. Porque a sociedade como um todo não aceita o homicídio. A sociedade como um todo não aceita o furto,
não aceito roubo. Então vai regulamentar crimes, regras que, se forem quebradas, serão punidas severamente. Então você vai tendo espaço de interdependência mútua, as instituições elas têm um certo aval, um certo poder superior na sociedade, que a própria sociedade lhe concede. É como se as instituições tivessem sido eleitas para serem os fiscais da sociedade. Tem que pensar nessa lógica, porque quando você garante poder de vigília, poder de observação a alguém, você está lhe dando autoridade. A sociedade dá autoridade às instituições, para que as instituições regulamentem a sociedade. Cabe à sociedade ter certeza que as instituições sejam válidas dessa regulamentação. Tenham poder para tal. Não é? Muitas das vezes se coloca em crítica essa relação, porque as instituições ganham esse aval de superioridade. Mas, às vezes, deve-se lembrar que é a sociedade que dá poder às instituições, e não as instituições que mandam na sociedade. Tem uma certa relação aí que é meio perigosa, né? Eu regulo, então eu posso mandar. Não, não é assim. Eu estou ali eleito. É a sociedade que elege. Olha o poder de onde vem, de baixo, não de cima. Se todo mundo fosse consciente disso, a política estaria muito melhor, né? Então, os homens, com o voto, elegem os seus eleitos, colocam eles no poder e fazem com que eles regulamentem. Não é o contrário. Então, tem que pensar o seguinte, ora, como nós chegamos a essa ideia de sociedade e instituição? Primeiro grupo, quem é? A família. Família é aquele que vai lá e nos socializa. É o que inicia, é o que dá o pontapé inicial, é a instituição familiar. Sem ela, eu não tenho como entender sociedade, como começar a viver em sociedade. Eu preciso da instituição familiar, porque assim eu tenho toda a realização de sociedade, de instituição, e pela família eu já começo a aprender hierarquia, chefia, organização, responsabilidade, uma série de ferramentas que nos são importantes, não é? Ora, outra coisa também que é importante é a religião. A religião vem para trazer a tradição, a crença, a esperança, dados esses que são importantes para que o indivíduo, o homem, comece a criar um espaço de organização fora da família, em que a família dele participa, a esfera dele. É engraçado como é que pensa, né? A esfera começa, o indivíduo, aí ele se vê dentro da família, o F aqui. Aí a família está dentro da igreja, não é? Um grupo maior dentro de um outro grupo, que é o Estado. Então você vai ampliando as esferas do caro, de família para igreja, de igreja para Estado. Você vai socializando. Ele é nada, ele é ele é isolado. E a célula dele vai crescendo e vai se tornando algo, não é? Quase que biológico. Algo que mostra a amplitude de como o indivíduo ele necessita dessa socialização gradual. Olha que interessante. Pensar que a família é a primeira, e aí vai para a esfera da religião, que é uma coisa imaterial, que não corresponde a nenhuma necessidade física, mas que traz os valores morais, valores éticos, valores sociais fora da família. Valores esses com o outro. Não é só porque é meu irmão que eu devo respeitar. Não, é qualquer indivíduo humano. A igreja começa a trazer isso. A religiosidade, a ideia ética e moral da sociedade. E aí vem o Estado que chega e fala, eu sou maior e eu sou maior com a agressividade. Eu sou maior com o status de violência, não é? Botei aqui uma estrela para deixar o asterisco da violência, da figura do Estado, que comigo o buraco é mais embaixo. Se você não vai me respeitar, eu vou te punir severamente. Você não aprendeu na família, não aprendeu na igreja? Comigo tu aprende. Então, pensar que eu tenho o monopólio da violência, porque, como eu falei, a sociedade o elege para regulamentar isso. A sociedade o elege para ter esse monopólio da violência. A partir desse momento, com o monopólio da violência,
com a figura de uma sociedade que vai ser regulada pelo Estado, e o Estado a regula, a sociedade o elege. Então, o Estado tem aí o poder necessário para, caso dê problema, caso dê dor de cabeça, eu vou lá e regulo, eu vou lá e cerceio, não é? Então, pensar nessas figuras como o Estado, a ideia de poder, autoridade, a ideia de colocar o Estado como a agência mais importante de toda essa esfera de controle, de que eu tenho o poder de se impor às vontades dos demais, de se impor à vontade dos outros, e que eu me faço por 3 elementos: o território, a população e o governo, não é? Então, quem está no território do Rio de Janeiro é controlado pelo governo do Rio de Janeiro, os habitantes cariocas e o governo do Estado que está lá presente, organizando tudo e exercendo o poder público. Afinal, ele foi eleito, não é? Então, quando eu falo de a realidade do Estado, que não precisa ficar Estado do Rio de Janeiro, ou Estado da Bahia, ou Estado de São Paulo, mas Estado brasileiro, Brasil, eu falo de algo que a sociologia enxerga além. Porque tem que pensar o seguinte: nação é diferente de Estado. Isso é algo que muitas das vezes você, aluno, confunde. Nação é o quê, professor? Nação é um povo, é uma etnia, não é? Pelo idioma, pelos costumes, pela religião, pelo que se faz de comum. Povo brasileiro, por exemplo, questão de judeus, questão palestina, certo? Questão dos judeus lá na Segunda Guerra Mundial, sem Estado, questão hoje da Palestina. Quando você tem um Estado, você tem um teto para esse povo. Olha o teto chamado Estado aqui. O Estado é essa ideia de força militar, de local de defesa da nação, de local de defesa necessária que pode compreender várias nações, mas que é necessário para a sua sobrevivência. Sem Estado, o povo ou etnia está descoberto. Então, você tem um Estado com a nação governo reconhecido. A figura de um Estado que protege a nação. Uma nação que precisa ser protegida por um Estado. Sem esse telhado, a nação está a vento, sol, chuva, tudo. Complicado, à mercê da própria sorte. Os Estados modernos são possuidores de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e as formas de governo: monarquia, república e ditadura. Então, assim, as instituições sociais, o que nós podemos ver? Poder de cercear a sociedade, eleitos para controle de normas da sociedade, Estado como ferramenta maior de controle dessa sociedade. Então, quando você fala da sociedade por si só, tem que pensar que o Estado ele é a maior força de controle nisso aí, certo? Capítulo 9 vem de mudança social. Capítulo 9 vai ser o tema do nosso próximo encontro. Depois do café de 1 minutinho, a gente já volta para terminar o capítulo 9, capítulo 10 e fecha a discussão de sociologia. Beleza? 1 minuto e já voltamos.